Olá pessoal, inscrito no meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais sério. Mas antes, vocês podem ver, só aqui o peso também tudo. Como vocês podem ver, eu meio que troquei o cenário, porque a partir de hoje, na verdade a partir do vídeo anterior, esse cenário será oficial. Toda vez que o vídeo for parado aqui, sério ou não, eu for precisar de falar, olhar pra vocês aí, pra conversar. Então, será que... Às vezes eu posso até me maquiar aqui, mas provavelmente maquiar vai ser no meu quarto. E hoje vamos falar do transtorno do espectro autista, tá? É um dos vídeos que eu falei pra vocês que eu iria fazer pra postar aqui, né? Pra conversar, pra falar, até mesmo tirar dúvidas que vocês podem ir deixando aqui, tá? Então, vamos lá. O transtorno do espectro autista é uma condição neurodivergente que não tem cura, é uma condição, é um espectro. Por que é um espectro? Porque é da pessoa. O TEA vai agir conforme a pessoa, tá? Porque cada pessoa é única, então o TEA vai agir dessa forma. E também que caracteriza por uma... o TEA, ele caracteriza como dificuldade de convivência na comunicação, convivência e comunicação social, interação e comportamento. Então, atrapalha um pouco a pessoa. E são separadas por níveis, nível 1, 2 e 3 de suporte. Antigamente se usava muito o Asperger, tá? Então, se uniu, hoje é nível 1, 2 e 3 de suporte. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro quando eu converso, as raras vezes, né, que eu entrei nesse assunto, é que através do TEA você sabe a diferença de uma birra e quando uma pessoa está tendo uma crise. A birra é quando a pessoa... quando a criança vê essa roupa e ela dá birra por causa disso. Aí você, para acessar a birra dessa criança, o que você faz? Você vai lá, pega a roupa e dá pra ela. Ela não para. Ela parou. Diferente de uma crise. Quando a pessoa tem crise, você pode chegar e dar o celular na mão dela. Você fala, toma. Você sabe que ela gosta do celular. Não vai. Você faz de tudo. É uma crise. Essa é uma das formas de você identificar uma crise numa pessoa. Eu costumo dizer que é mais o nível 2 e 3 de suporte. Porque o nível 1 é um pouco mais difícil. Porque o nível 1, eles são... como eu vou dizer, uma linguagem bem errada, bem errônea. Mas é uma forma de vocês saber. O nível 1 de suporte, ele é mais igual, tá? É porque é como se no nível 1 as dificuldades não fossem tão aparentes, tão próximas, porque eles se comunicam, eles falam, mas conforme como eu disse, o TEA, o espectro, age em uma pessoa diferente. Pode agir em você diferente em você. E isso porque ambos podem ser nível 1 de suporte. Deu pra dar uma entendida. Tô com uma colinha aqui, gente. Mas um pouco é isso. Então, assim, o nível 1, diferente dos outros dois níveis, ele é mais difícil de se dar o diagnóstico por conta disso. Porque são pessoas que, vamos dizer, como eu disse, é mais prático. Eles estão aqui, eles são sutis, tá? As características de autismo na pessoa, né? Os principais aspectos são sinais e características, o espectro, o diagnóstico e tratamento, causas, tá? Que eu irei falar, e a inclusão. Então, assim,
Os sinais e características pode incluir um déficit na fala, tá? Ou linguagem. Então, assim, eles têm uma certa dificuldade, tanto que tem, não sei se mudou, é até errado que eu tô falando, mas, assim, mas estudos falam que vai de pessoa, tem crianças que são teias e têm atraso na fala, e tem crianças que são teias e não têm atraso na fala. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, vai no médico, vai no psicólogo, né, vai no neuro ou psiquiatra, ou faz a dobradinha neuropsiquiatra, ou mais essa dobradinha, né? Neurologista e psicólogo, ou psiquiatra e psicólogo. Faz a dobradinha, tá? Fazem testes, vão ter certeza. Porque quanto mais cedo vocês terem um diagnóstico de autismo na criança, melhor a saúde de vida dela. Guardem isso na cabeça de vocês. Porque assim a criança, a gente consegue ter um tratamento, a gente consegue entender um diagnóstico ali, a gente consegue acompanhar a evolução da criança, ensinar a criança também, ensinar a criança a entender que aquilo que ela tem não é errado. E aproveita e já ensina os pais a entender o filho, né? Porque, como eu disse, cada espectro, o nome já fala, é espectro, porque em cada pessoa é diferente. Então, assim, os pais também aprendem criança, mas os pais conhecem o filho, conhecem o transtorno do espectro autista. Assim, ele consegue acompanhar os dois, a criança e o transtorno, passa a entender as necessidades, o limite. Eles aprendem a entender o limite da criança, até onde a criança consegue ir. Às vezes, até onde a criança consegue ir, e você sabe que ela consegue ir além daquele limite. Então, é bom também os pais aprenderem e acompanharem um pouco a criança em escola. Tanto que um bom teste aplicado, ele entrevista a escola, entrevista os pais, entrevista a criança. Então, assim, para saber como é que é o âmbito social da criança. Isso também vai pro TDAH, então, quando eu for gravar o vídeo do TDAH, um bom exemplo aqui. Mas aí eu gravo e falo a mesma coisa, mas eu vou repetir, porque é bom bater na mesma tecla sobre esse assunto. Porque aí vocês vão aprender o que a sua criança precisa, do que ela gosta, o que ela vai fazer, e agora, né? Então, e ecolalia, porque tem a ecolalia, que também se enquadra, né, que é sinais características, a ecolalia, que é quando ela faz repetição de palavra, repetição de som, palavra, então ela fica, às vezes ela repete a palavra com um som, uma frase com um som, então essa é a ecolalia, né? Também tem os movimentos repetitivos, que às vezes você vê a criança tá toda hora assim, ó, estralando o dedo. Aí você vê, ela faz um movimento, elas têm mania de... repetição de movimento, tá? Às vezes é um movimento, às vezes... é bom que eu até desmistifico aqui. Nem todo autista anda na ponta do pé. Nem todo autista, mas sempre vai ter um autista que anda. Mas não é todo autista que vai andando na ponta do pé. Por conta da hipersensibilidade. Já eu falo isso aí, tá? Acho que eu vou falar até aqui, ó. Interesses fixos. Aí também tem os interesses fixos que as crianças têm, que é chamado de hiperfoco. É como se elas gostassem de algo muito fixamente, desde criança. Por exemplo, a minha filha gosta de lápis de cor desde criança, ou ela gosta de um tema muito específico, ela gosta de geografia. Então, tudo é geografia. É geografia. Respira geografia. Enfim, tudo é geografia. E é qualquer assunto, Naruto e
desenho e guache, qualquer assunto, se torna um hiperfoco, tá? Para um autista, se torna um hiperfoco. E é muito bom isso, e vamos falar da hipersensibilidade, da hipossensibilidade. A hipersensibilidade todo mundo já sabe o que é. Que a hipersensibilidade é quando a criança tem muita sensibilidade à luz. Comum, normal, som, toque, roupa, tipo de tecido. Tem autista que dá faniquito. Se a gente dá, por exemplo, uma coisa ruim, um faniquito, uma piniqueira com etiqueta, imagina um autista. Ele sente 3 vezes mais. Porque o autista, ele tem essa hipersensibilidade, por isso, não que o TDAH não tenha, mas a hipersensibilidade do autista é o som alto que te incomoda, no autista incomoda 3 vezes mais. E vamos agora ao fatídico, a hipossensibilidade, que é mais comum que vocês pensam e quase ninguém fala. A hipossensibilidade é o oposto disso. Então, se a pessoa tem sensibilidade ao som, tem a hipersensibilidade, o autista que tem a hipossensibilidade não vai ter. Tem criança que tem hiperfoco em bola de pilates e bate, sai aquele som alto. E mesmo assim, ela tendo essa hipossensibilidade, ela pode ter a hipersensibilidade a outras coisas. Às vezes ao toque, um andar da ponta do pé, às vezes tem hipersensibilidade na ponta do pé, mas não tem na audição nem na luz. É mais ou menos isso. Chega até a ser engraçado. Mas é uma coisa que assim, que conforme for surgindo as dúvidas de vocês, eu vou explicando. O espectro, eu já expliquei pra vocês, né, que ele age de forma diferente em cada pessoa, né? Na verdade, engloba diferentes níveis de suporte, variando desde variando de necessidade, né? Necessidades leves até casos que exigem maiores apoios. Então, assim, vai desde o grau 1 ao grau 3, tá? De grau leve, que é o 1, ao grau pesado, o grau mais necessidade, que é o 3. Então, e também varia também da pessoa, tá? Antigamente, era comum ter o termo a síndrome de Asperger, tá? Como eu disse, antes era normal, tinha-se a síndrome de Asperger, e hoje se juntou com TEA, tá? Então, é todos um só. Então, não tem muita diferença com isso. O diagnóstico, tá? Deve ser realizado por profissionais. Então, não utiliza este vídeo para meios de diagnóstico. Por favor, procurem um bom médico, um bom profissional para cuidar do filho de vocês. Não utilizem vídeos nem nada. O que eu tô fazendo aqui é mais informativo, tá? É mais informação. Como eu disse, o TEA não tem cura, mas tem sinos, tá? Como o ABA, por exemplo, que é uma forma de tratamento da psicologia, mas também tem tratamento com fono, com terapia comportamental, ocupacional, intervenções de psicossocial, e assim, são meio que essenciais, fora os neurológicos, né, que tem remédio, tá, medicamento. As causas considerado biológico, tá, genético biológico, afetando o desenvolvimento do cérebro, tá? Então, o TEA é isso. A inclusão, gente, uma coisa que eu sempre falo é você pôr estímulos. Por isso que eu falei no começo do vídeo, vocês conhecerem o autista que vocês têm em casa, o TEA que vocês têm dentro da casa de vocês, porque assim vocês conseguem saber qual é o estímulo deles, o que estimula eles, desde uma parede com textura, desde com livros,
É sempre bom vocês terem estímulos, né? Dentro de casa, ser acolhedor. Na escola, ser um ambiente acolhedor, porque ela criança ou adolescente, né? O TEA passou por diferentes classificações, tá? Nesse meio tempo. Inicialmente, ele era relacionado com esquizofrenia infantil. Foi reconhecido nas décadas de 70 e 80, essa ponte, né, de esquizofrenia infantil, com transtorno distinto da neurodesenvolvimento e com múltiplos níveis de intensidade, tá? E apresentação clínica. Então, nessa época teve essa classificação, né, do TEA. Hoje em dia todo mundo sabe o que é TEA. Os diagnósticos modernos, como o DSM-5 e o CID-10, unificaram várias características antes separadas, que eram o autismo clássico, síndrome de Asperger, como eu disse, e outros transtornos do espectro autista, menos o síndrome de Rett, que ainda vou gravar um vídeo, que ele ainda tem seu diagnóstico separado já, certinho, é o único que não tem. Ele só, quer dizer, é o único que tem classificação própria, tá? Eu vou falar aqui pra vocês algumas etapas e sinais do autismo, tá? Ó, sinais não. Primeiro eu vou falar sobre os sinais pra você olhar a sua criança e depois alguns sinais de autismo, tá? Todo mundo sabe que temos indicadores, né, de desenvolvimento esperados de uma criança até 2 anos. A gente tem esse desenvolvimento que a gente aprende na faculdade de psicologia. Então, a gente não segue muito a risca, porque, como eu disse, vai de criança para criança. Então, ó, de 0 a 6 meses tem o contato visual, o sorriso social, que é a atenção para os rostos, né? Meio que analisa, a criança que olha, né? De 0 a 12 meses, balbúcio, eles balbuciam palavras, respostas ao nome e imitação simples. Então, a gente chama a criança olha, a gente chama pelo nome. Imitação simples, eles imitam sempre um bicho, né? Faz bichinho, a criança faz o bichinho. Então, assim, de 6 a 12 meses, isso é comum, tá? De 12 a 24, que é 1 ano, que é as primeiras palavras, apontar para alguma coisa desejada, para mostrar alguma coisa desejada, brincar faz de conta simples, né? Faz de conta uma coisinha simples assim, e a coisa da apontar, como eu falei. E de 2 a 3 anos, todo mundo já sabe que é andar, dar os primeiros passos, falar, né? E alguns sinais de alerta para autismo, tá? Ausência de contato visual, tá? Ou expressões faciais, não responder ao nome até os 12 meses, atraso na fala, ou regressão de habilidades já aprendida, atraso na fala, ou regressão, já disse, pouco ou nenhum interesse em interação social, né, ou demonstra, comportamentos repetitivos como balançar a cabeça ou alinhar objetos, ou até mesmo os movimentos repetitivos, tá? Ou a colalia, que é imitando a voz, som e voz, tá? Resistência à mudança na rotina, hiper ou hipossensibilidade a sons e luzes. É isso, gente. Esse vídeo
Não é pra diagnóstico. É pra você que tá com uma pulguinha atrás da orelha e falar, vou no médico, vou no psicólogo, vou no neuropedagogo, no psicopedagogo. Vai. Pra você tirar a dúvida, vi tal vídeo, vi tal coisa, vai. Não utilize esse vídeo para fins de diagnóstico. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe para mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!